Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. Um pouquinho atrasado, mas a gente sempre chega, né? Você que ajuda a divulgar o nosso portal, muito obrigado. Vocês estão compartilhando nossos vídeos. Vocês são pessoas preciosas num país tão carente de pessoas que estejam dispostas a conversar, a escutar, a apontar caminhos, a esclarecer obscurantismos que a gente está vivendo, né? Então vocês todos são preciosos e fundamentais. Se você está chegando agora, convido você a se inscrever aqui no Portal do José, dê o clique e também faça parte aí desses nossos papos no cotidiano. Mande seus comentários e as suas críticas, que são sempre muito bem-vindas. Exceto aquelas pessoas que partem para o xingamento. Mas mesmo essas pessoas, elas são úteis porque eu consigo entender o que acontece com uma fração da sociedade. E me estimula também a encontrar algum tipo de mecanismo de lidar com essa situação toda. O Brasil vive uma grande onda de baixo astral nas pessoas que têm uma racionalidade e observam as coisas absolutamente irracionais que estão ao nosso redor e como essas coisas têm uma certa adesão de uma parcela importante da sociedade. Então isso joga a gente, às vezes, numa grande angústia. E eu vim para a internet justamente para falar sobre esses assuntos, para tentar fazer um contraponto, e hoje eu percebo que muitas pessoas como nós aqui estão conseguindo mexer em alguns sentimentos, mexer em furar algumas paredes, né, para levar algum tipo de informação. É possível que a gente sempre encontre saídas. Muitas nações tiveram situações absolutamente graves, destrutivas, holocausticas e conseguiram sair da situação e se transformar em nações que implementaram uma justiça social, um comportamento social humano, repleto de direitos, felicidade, sonhos, enfim. Então é possível que a gente chegue numa situação assim também, mas a gente tem que procurar sempre dar nossa contribuição. Por isso que eu digo que vocês todos são muito importantes, todas as pessoas que têm essa fé, uma esperança no futuro, são pessoas vitais no meio dessa história toda que a gente vivencia no nosso país. Fazendo um parênteses aqui, gente, se vocês forem ver o filme Papillon, tem várias histórias que a gente pode viajar aqui nesse papo, né? Esse filme ele conta a história de um francês que foi mandado para uma penitenciária na Guiana Francesa, uma masmorra, vivendo tortura solitária, desmoralização, enfim, penas, fome, uma série de tratamentos degradantes. E essa pessoa sempre procurava, para manter a sua sanidade, para não enlouquecer diante dessas circunstâncias, sempre ficar elevando o seu pensamento para coisas boas, coisas fora daquela penitenciária. A gente vai ver muito esse fenômeno em qualquer pessoa que é condenada a uma prisão durante muito tempo, porque se ela não fizer esse tipo de exercício, ela pira. Luiz Carlos Prestes, aqui no Brasil, ele ficou preso 10 anos numa solitária e os carcereiros eram proibidos de conversarem com ele, porque essa era uma forma de tortura psicológica, dele ficar absolutamente isolado. E ele conseguiu sobreviver a essa história porque ele guardava frases de jornal dentro de uma caneta. Então, de vez em quando, ele abria e ficava lendo aquilo para manter a sua conexão com alguma coisa ligada à literatura, com a escrita, enfim. E ele conseguiu sair, depois de 10 anos preso, ainda fez muitas coisas políticas de relevância no nosso país. Foi uma pessoa que foi um ator político importante na história do nosso país. E hoje, nós somos espécies de atores políticos no meio dessa história. Como é que a gente consegue manter a nossa sanidade quando a gente vê tudo isso que a gente está vendo ao nosso redor? Ontem, no nosso vídeo, eu mostrei para vocês um programa de televisão do Siqueira Júnior, onde estavam o senador Flávio Bolsonaro, o seu irmão deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente da Embratur, o sanfoneiro Macabro, o secretário nacional da pesca, que vive bajulando o presidente da República, chamando de capitão para cima, capitão para baixo. Pessoas pagas com dinheiro do povo brasileiro para estarem fazendo a dancinha da maconha, que todo maconheiro é gay. Não é? Então, esse é um país que deixa a gente perplexo diante desses comportamentos absolutamente antirrepublicanos
e que ferem a probidade administrativa, né? Essas criaturas têm que ser responsabilizadas, criminalmente, inclusive, porque estão usando um cargo, estão circulando com dinheiro público, porque eu garanto a vocês o seguinte, que não foram todos lá para esse programa porque o Siqueira Júnior pagou a passagem dessa gente, né? E mesmo assim, pagou para eles não trabalharem, o secretário da Pesca, o presidente da Embratur, um deputado federal, um senador fazendo a dancinha da maconha gay. Então, mas o exemplo que eles têm do governo é exemplo de pessoas desmioladas. A gente vai falar mais deles aqui. Eu quero comentar agora a desmoralização que o mercado está fazendo em relação ao ministro Paulo Guedes. Nós tivemos aqui no Brasil essa notícia nessa quarta-feira, que a saída é recorde de dinheiro do nosso país. O fluxo cambial está um negócio assim, o dólar está subindo de maneira constante. Se vocês observarem, há mais ou menos um mês o Jornal Nacional não dá a cotação do dólar. Observem para vocês verem só. Eles não falam mais na cotação do dólar, simplesmente esse assunto morreu. Porque, como eu digo, os meios de comunicação, por mais que eles ataquem, façam crítica ou críticas ao presidente da República, eles sustentam a política econômica de Paulo Guedes, que está absolutamente comprometido em entregar o nosso país a todos os interesses transnacionais aqui, com a ajuda dos militares. Eu tenho comentado com vocês também o papel degradante, antipatriótico dos militares que estão no governo Bolsonaro. Todos eles gostam muito de dinheiro. A verdade nua e crua é essa. Porque não existe uma ideologia, não existe uma história, não existe um passado de companheirismo, não existe um propósito, não existe um programa. Então todo mundo está a fim de arrumar algum dinheiro, nomear parente, nomear amigo, fazer tráfico de influência, não trabalhar, ganhar triplicado, ir para um conselho de uma estatal, enquanto eles não vendem as estatais, né? E aí a gente se depara com essa notícia aqui bizarra, né? Do general Heleno, quer dizer, o ministro general Heleno, ameaçando que vai retaliar países como a França, a Alemanha, a Bélgica, a Noruega, a Holanda, né? Se eles insistirem em fazer qualquer tipo de restrição ao Brasil também, né? Resta saber, vai retaliar como? A França está muito preocupada, a Alemanha está muito preocupada com o general Heleno. Então, gente, esse tipo de gente é que deixa a gente absolutamente preocupado com a nossa sanidade e aquilo que vai acontecer com o nosso país. Infelizmente, tem muita gente que está sendo contaminada por esses pensamentos. Alguns vêm aqui pro portal do José às vezes, né? Eles xingam pra caramba, né? Eu leio até o xingamento até o final. Mas eles são muito repetitivos. O presidente da República tem um vocabulário que não chega a 500 páginas. Essas pessoas que vêm para cá têm um vocabulário que não chega a 100. A palavra lixo é sempre lembrada. Lixo, lixo comunista e por aí vai. Eles não conseguem falar outras coisas além disso aí. Me lembra um pouco a personagem Macabeia, da Clarice Lispector, né? do conto dela, A Hora da Estrela, que era esse personagem. Ela tinha dor emocional e ela tomava cibalena, porque ela não conseguia entender como é que tratava a angústia, né? Então, assim, estou só colocando aqui um pedacinho aqui de uma história, porque fui me lembrando dessas coisas todas. Quero pedir desculpas à família do Costinha, porque eu comparei o general Heleno com o Costinha e a comparação indevida. Eu tinha que comparar com o personagem Mazarito, que é totalmente diferente do ator, né, do humorista Costinha. Então está feito o reparo, porque o general Heleno, ou o ministro Heleno, quando ele fala, às vezes eu penso que ele, ao final da fala, ele vai fazer uma gracinha. Só que ele não está fazendo gracinha nenhuma, ele está recebendo o nosso salário com o dinheiro do povo brasileiro. E ontem, então, eu fui dar uma olhada depois da fala do presidente brasileiro na ONU, vi vários presidentes aqui, vários chefes de Estado, e a gente vai percebendo várias coisas interessantes. Eu vi o Putin, fui vendo vários líderes, né? Vi o presidente do Uruguai, muito interessante, vi todos os vassalos norte-americanos, como, por exemplo, o presidente Ivan Duque, da Colômbia, foi o único que citou os Estados Unidos nessas falas todas
além do presidente brasileiro, que foi totalmente ignorado. A gente no Brasil dá muita importância ao que o presidente brasileiro fala nessas assembleias. Mas só a gente dá importância, porque o Brasil hoje é uma nação pária. O Brasil não é uma nação que diga alguma coisa que possa causar algum temor comercial, algum temor bélico, algum temor geoestratégico. Não. O único temor que a humanidade tem hoje é que o presidente da República ele comanda um governo genocida e um governo que é biocida, que está destruindo as nossas florestas, destruindo a nossa biodiversidade e destruindo também muitos cérebros, né, que já eram meio frágeis e diante dessa onda toda acabaram por ficar mais prejudicados ainda. Mas nem tudo, gente, é desespero. Eu vi também a fala do presidente argentino, o Alberto Fernandes, e eu fiz uma série de anotações porque mereceu. Eu fiz aqui vários apontamentos aqui, enfim, porque raras vezes a gente vê uma pessoa nesse tipo de conferência fazer um discurso voltado para o mundo, para a humanidade. Ele falou, de um certo modo, muito pouco da Argentina. A Argentina foi utilizada ali como uma espécie de exemplo, ou um país colaborador de um sentimento maior de humanidade. Eu peguei só um trechinho aqui e depois eu vou dissecar com vocês aqui um pouco dessas falas do presidente argentino. Vamos lá. Vamos ver se vai sair aqui. Em sistemas científicos de todo o planeta para descobrir uma vacuna que prevenga o Opa, vamos ver se vai aqui. COVID-19. Tenemos que ser capaces de soñar y construir una vacuna contra la injusticia social, la depredación ambiental, la discriminación en todas sus formas. Este espíritu solidario es el que mi gobierno ha priorizado desde su llegada. Bom, gente, olha, tem um truque no YouTube, tá? Muitas pessoas falam, professor, traduz. Olha, tem um truque embaixo nas telas do YouTube. Você pode clicar aqui nas configurações, é uma bolinha ali, parecendo uma catraquinha, você clica ali e você consegue traduzir para o português. Não fica perfeito, mas você consegue entender bastante o que é dito, né? Então, isso ajudou muito ontem nas minhas análises, porque tinham pessoas de várias nacionalidades ali e dava você para clicar nessa configuração, pegar muita coisa do que eles disseram. Mas o Alberto Fernandes, gente, só para a gente ver como a eleição de um líder, ela ultrapassa, né, ela transcende as fronteiras dos seus países às vezes, né? Alberto Fernandes falou uma coisa muito interessante, fazer um pequeno resumo que eu achei espetacular. Espetacular porque nos inspira enquanto brasileiros, enquanto latino-americanos, enquanto seres humanos, pessoas que têm sentimentos de solidariedade com o próximo, com o outro, com o mais frágil, enfim. Então foi muito inspirador. Ele começou falando que é necessário recriar o multilateralismo, essa foi uma expressão muito utilizada por todos os chefes de Estado, né? E que chegou a hora da gente, que tanto globalizou a indiferença, a gente tem que globalizar a solidariedade. A indiferença parece que governou e governa alguns chefes, alguns líderes, né? O Trump fez um discurso totalmente contrário. Primeiro os Estados Unidos, e que cada país tem que zelar por si e pronto, acabou, né? A teoria ou pensamento do individualismo. Alberto Fernandes foi na direção contrária. Desse trecho que eu passei para vocês, ele disse, olha, se a humanidade está sendo capaz de unir esforços na medicina, na saúde, na ciência, na tecnologia, para descobrir uma vacina, por que a gente não pode fazer esses mesmos esforços mundo afora para acabar com as discriminações de todos os níveis, acabar com as injustiças sociais, acabar com as agressões ao meio ambiente, com todas as situações que prejudiquem as nações de todas as formas. Ele disse também que as pandemias e as pobrezas não se salvam sozinho. Vou resumir aqui, né, gente? E ele disse que o governo dele tenta colocar a Argentina em pé, mas todos os países juntos podem colocar o planeta em pé, podem colocar a humanidade em pé. Nada como sonhar grande, né, gente? E que todos nós podemos ser arquitetos de uma casa comum. Porque
os planetas todos, os países todos estão condicionados a todas as variações climáticas, a todas as situações que envenenam o planeta juntos. Todos nós estamos reféns, estamos sujeitos a esse tipo de situação. Ele diz que o verdadeiro progresso se dá com a inclusão de todos. Você não pode ter um progresso apenas para uma parcela da sociedade. Ele criticou, inclusive, a ONU fazendo uma convocação para que os indicadores do PIB, Produto Interno Bruto, eles não sirvam como referência econômica, porque eles escondem grandes distorções, escondem grandes desumanidades, grandes diferenças sociais e econômicas que acontecem dentro dos países. Diz que a ONU precisa ser uma ONU 4.0, preservando seus princípios fundamentais, mas entendendo todas as agruras que a humanidade está sofrendo, e que todos os países devem se unir a favor do Acordo de Paris, o Acordo Ambiental, e falou também que a especulação financeira, o setor financeiro, ele tem que ser repensado porque ele está em permanente conflito com a humanidade. Falou de como é importante se renegociar as dívidas dos países com o Fundo Monetário Internacional, sempre levando em consideração o respeito e a sustentabilidade desses acordos, para que as populações, os povos, não sejam totalmente destruídos. Gente, tem muita coisa interessante que ele falou aqui, e ele falou também, fez uma crítica velada aos Estados Unidos por conta das sanções econômicas que os Estados Unidos proferem contra vários países. Na verdade, são 48 países. Ele advertiu que essas sanções econômicas, elas acabam prejudicando, são os povos mais pobres desses países. Você fazer um bloqueio econômico, você evitando que esse povo receba gasolina, tecnologia, remédio, insumos, alimentos, isso aí de fato os governantes ficam rindo e as populações ficam sofrendo bastante. E para terminar, ele advertiu também que a pandemia nos dá a oportunidade de lidar com as diferenças de gênero, que a pandemia mostrou muito que as mulheres sofreram muito mais do que os homens no meio dessa pandemia toda. E, no final, ele reclamou mais uma vez que as Malvinas são argentinas, apelando para o governo inglês para que reveja esse comportamento imperialista, né? Gente, foram essas questões. O programa ficou um pouquinho mais longo hoje, espero que vocês curtam. A gente, quando grava o programa, a gente nunca sabe qual vai ser o alcance, né? Mas espero que tenha sido interessante, sobretudo para mostrar que é possível a gente acreditar que inspirações que estão acontecendo ao nosso redor, estão aqui na Argentina, podem nos ajudar lá na frente. Por que não a gente ter um presidente brasileiro com a mesma altivez, com o mesmo tipo de propósito, que nos orgulhe e não que nos coloque numa posição absolutamente vexatória perante o planeta, como é o caso atual. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.